Secretário de Estado da Saúde presta contas na Assembleia Legislativa sobre o primeiro quadrimestre de 2019. Comissão de Constituição e Justiça aprova envio à Câmara dos Deputados de proposta de eleições simultâneas. Ato parlamentar solene marca os 25 anos de fundação da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu. E ainda, sessão especial comemora a passagem dos 190 anos de imigração alemã em Santa Catarina. Terça-feira, 28 de maio, o Jornal do Parlamento já está no ar. Boa tarde. O secretário de Estado da Saúde esteve nessa manhã na Assembleia Legislativa. Ele veio apresentar aos deputados a prestação de contas da pasta referente ao primeiro quadrimestre deste ano. Quem acompanhou a reunião e traz mais informações é a repórter Marília Salles. Boa tarde, Gutierrez. A apresentação aqui na Assembleia Legislativa de um relatório quadrimestral das ações da Secretaria de Estado da Saúde está prevista na Constituição do Estado. Durante a audiência pública, o secretário Elton Zeferino destacou alguns pontos positivos verificados de janeiro a abril deste ano. Entre eles, o desempenho histórico na doação de múltiplos órgãos, que em fevereiro foi de 23 casos, enquanto a média costuma ser de 20. Outro destaque foi a implantação do programa Acreditação para melhorar a atenção primária de saúde, com melhor atendimento de gestantes e crianças e um melhor trabalho de prevenção de doenças como diabetes. Os municípios interessados em fazer parte deste programa receberão recursos financeiros. Entre os desafios apontados pelo secretário estão a necessidade de melhorar o desempenho nas campanhas de vacinação e encontrar uma solução para a redução do programa Mais Médicos, que deverá prejudicar o atendimento nos municípios. O secretário destacou ainda durante a audiência pública a necessidade de reduzir as dívidas do setor, que no começo do ano eram de 477 milhões e já baixaram para 300 milhões. De acordo com o secretário, a redução da dívida é essencial para regularizar a situação com os fornecedores, principalmente de medicamentos que começam a faltar. Voltamos ao estúdio. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta manhã um projeto de resolução de autoria do deputado Márcio Machado, que apresenta à Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição Federal. Para sabermos mais detalhes sobre essa proposta, nós vamos conversar agora com a repórter Denise Félix. Boa tarde, Denise. A PEC determina eleições simultâneas para todos os cargos, é isso? Olá, Gutierrez, sim, boa tarde. As eleições simultâneas, é o que prevê essa proposta, vale sim para todos os cargos. E, além disso, fixa um mandato em 5 anos para esses cargos. Só que essa proposta, mesmo que seja aprovada aqui em plenário na Assembleia Legislativa, ela ainda precisa ser aprovada em outras Assembleias Legislativas do país para que possa ser apresentada na Câmara Federal. E, além dessa discussão, teve um outro longo debate na Comissão de Constituição e Justiça, que acabou agora há pouco. Foi admitida uma outra proposta de emenda da Constituição, de autoria do deputado Ivan Nates. E ela propõe o seguinte: ela veda a cobrança de taxa de qualquer natureza que limite o tráfego de pessoas no acesso aos municípios. Foi um longo debate e tudo isso que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, você vai conferir a reportagem completa 15 para 7 da noite no TVA Notícias. Gutierrez, é com você. Ok, Denise, obrigado pelas informações. E você vai ver a seguir, sessão especial da Assembleia Legislativa comemora a passagem dos 190 anos da imigração alemã em Santa Catarina. A gente volta em instantes. Os 190 anos da imigração alemã em Santa Catarina foram lembrados na noite de ontem em uma sessão especial da Assembleia Legislativa. Descendentes dos primeiros colonizadores que desembarcaram no estado em 1828 celebraram a memória dos antepassados. Uma vida de dificuldades. Homens e mulheres que chegaram ao Brasil com poucos recursos, mas com as malas cheias de sonhos. Há 190 anos, imigrantes vindos da Alemanha encontraram aqui uma forma de recomeçar.
Legislativa promoveu uma sessão especial para marcar essa data e homenagear quem também ajudou a escrever a nossa história. De fato, a data é muito importante, são quase 2 séculos, né, da imigração alemã em Santa Catarina, que teve uma influência muito grande na história do estado de Santa Catarina. Naturalmente, somada a outras etnias que para cá imigraram, construíram um estado diferente da maioria dos estados do país, né? Eu acredito que para a identidade destas pessoas, ir ao público, mencionar o que passou, o que eles fizeram, é algo muito importante para eles. Proposta pelo deputado João Amin, a sessão reuniu entidades e personagens dessa trajetória em Santa Catarina. Vindos de diferentes partes da Alemanha, eles trouxeram para o Brasil suas tradições e ajudaram a moldar a economia catarinense. Os alemães são um exemplo para Santa Catarina, para o Brasil. São Pedro de Alcântara representa muito bem isso, né? Mas diversos pontos no estado também representam. E esses 190 anos têm que ser celebrados e a Assembleia não poderia ficar fora dessa. Os imigrantes alemães começaram a chegar no estado em 1829, no município de São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Com a Europa em situação financeira grave, as famílias encontraram aqui uma nova vida. Hoje São Pedro é um município pequeno, mas ele foi importante, continua sendo importante na história de Santa Catarina, né? Os seus filhos saíram de São Pedro e ajudaram, vamos dizer assim, a fertilizar o solo catarinense com as suas presenças. Eu acho que é extremamente importante isso. E outra homenagem feita pela Assembleia Legislativa foi para a Federação Catarinense de Jiu-Jitsu. A solenidade, proposta pelo deputado Gessé Lopes, condecorou professores, atletas e precursores da modalidade em Santa Catarina. Foi realizado na Assembleia Legislativa um ato solene em homenagem aos 25 anos da Federação Catarinense de Jiu-Jitsu. Atualmente, mais de 800 atletas de rendimento estão filiados à entidade e mais de 30 municípios do estado mantêm projetos sociais voltados à prática desse esporte. O presidente da entidade, Paulo Henrique Duarte, destacou as principais conquistas nessas 2 décadas e meia. Em 5 anos a gente pode destacar que nós transformamos uma entidade com fins econômicos, né? Passamos para uma entidade sem fins econômicos hoje, com foco em projetos sociais, né? Na inclusão de crianças, adolescentes e também agora no esporte de rendimento. Pessoas que se destacaram no esporte foram homenageadas durante o ato solene. O empresário e professor de jiu-jitsu Crolin Gracie falou em nome dos homenageados. A minha família criou o jiu-jitsu, né? O Gracie Jiu-Jitsu, que é conhecido lá fora como Brazilian Jiu-Jitsu, sentia a necessidade que as pessoas percebessem a eficiência dessa arte marcial. Apesar de ser uma arte suave, que qualquer um pratica, não é uma arte violenta, é uma arte que era praticada pelos monges budistas, né? Desde o ano passado, o jiu-jitsu está entre as modalidades esportivas dos Jogos Abertos de Santa Catarina. O presidente da FESPORT, a Fundação Catarinense de Esporte, participou do ato solene e destacou a importância do jiu-jitsu para o estado. O jiu-jitsu é fantástico, é fascinante, não só pela pessoa ter uma profissão, mas porque ela dá uma coisa que é básica, que é a disciplina. A luta, em geral, tem esse viés. Você tem que estar disciplinado para poder praticar. O ato parlamentar solene foi proposto pelo deputado estadual Gessé Lopes. Os brasileiros são referências no esporte no mundo inteiro. Eu pude fazer parte do retorno da federação, ela teve um tempo de pausa e quando ela retornou, eu era professor de jiu-jitsu e ajudei a alavancar a federação junto com o Paulo e participando de campeonatos, de eventos, divulgando, levando atletas. E pude participar dessa transição do mal olhado que tinha o jiu-jitsu, né, perante a sociedade, com essa ascensão de agora um esporte de família, um esporte de saúde e disciplina. E agora vamos falar sobre as atividades programadas para esta tarde aqui no Parlamento. Além da sessão ordinária, outros eventos estão na agenda dos deputados. Confira agora quais são. Às 2h da tarde será realizada a sessão ordinária no plenário Uniregis, com transmissão ao vivo pela TVA. Às 5h30 da tarde, tem reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente na Sala 1 das Comissões, também com transmissão ao vivo pela TVA. No mesmo horário, será lançada a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção no plenarinho Paulo Stuart Wright.
E às 6h45 da noite, estreia o jornal TVA Notícias, com o resumo dos principais acontecimentos do dia no Parlamento. Então você já sabe, continue assistindo a programação da TVA para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Uma boa tarde para você.